despedindo-se da terra. André Luiz Ruiz. Pelo espírito de Lucius. 1. Jogo de interesses. O metrô acabara de partir da estação onde Marcelo havia ingressado no vagão que o levaria ao trabalho, para o cumprimento das responsabilidades diárias. Como era seu costume, deixava seu carro em um estacionamento próximo e, valendo-se do trem subterrâneo, chegava mais rapidamente ao destino, sem os inconvenientes do trânsito pesado. Da mesma forma, garantia o sossego do retorno ao lar, ao final do expediente no escritório de advocacia onde militava. Sua rotina só se alterava quando, em ocasiões específicas, tinha necessidade de valer-se do veículo para transitar durante o dia ou a chuva impunha tal exigência. A sua mente vinha, no entanto, mais carregada do que o próprio veículo que o transportava. Não somente os problemas do escritório o perturbavam. Os compromissos com clientes, as responsabilidades com prazos, as lutas com teses jurídicas e as pressões dos seus chefes, sempre mais vinculados com as vitórias no fórum do que com o respeito aos ditames da lei e da justiça. Era mais um no meio de tantos outros advogados que, desejosos de se verem promovidos na confiança dos mais antigos, estabeleciam uma convivência difícil e cheia de disputas. Todas as semanas, suas orelhas e olhos deviam estar atentos às menores ocorrências, às frases mais inocentes, aos papéis que iam e vinham, porque sempre havia o risco de estar sendo tramada alguma cilada contra ele ou que ele estivesse sendo excluído de algum caso importante cujo realce promoveria um ou outro em seu lugar. Apesar de conviver com todos já há alguns meses, sentia que não tinha amigos confiáveis e se adaptar a essa rotina mentirosa de falar banalidades, dar risada das piadas, tomar os drinks ao final do dia e jamais deixar-se penetrar pelos que rodeavam seus passos e pensamentos. Os donos do grande escritório, homens experientes nas negociatas do mundo, há muito tempo haviam perdido o senso do ideal e o desejo de buscar a ordem legal, acostumados à troca de favores com outras autoridades que, da mesma forma, cansadas e desencantadas com as rotinas humanas e o volume das tarefas, limitavam-se a empurrar as coisas para frente, sem o calor do idealismo. E interessados em ganhar sempre, os proprietários daquele estabelecimento tão respeitado nos meios profissionais naquela cidade estimulavam este clima de mútua desconfiança, através do qual pretendiam desenvolver a astúcias, ambição, a capacidade de jogar, a esperteza naqueles que ali prestavam serviço e traziam os ganhos financeiros que vinham engordar o já grande patrimônio pessoa que detinham sob suas mãos. Só os maiores casos jurídicos, tanto nas dimensões econômicas quanto na alçada política, ficavam sob responsabilidade direta de um dos donos daquele negócio, ocasião em que as suas influências sociais junto a autoridades era um outro fator que interferia diretamente na estrutura da justiça ou na legalidade dos procedimentos. Marcelo se adaptara naturalmente a esse ambiente, ainda que não se sentisse bem ao contato com as mentiras do mundo, com a mesquinhez das pessoas, com os clientes irresponsáveis que queriam fugir das consequências de seus atos. Para Marcelo, o que importava era o pagamento, o dinheiro que iria receber ao final do mês, pelo regime de produção, o que o fazia engolir todos os sapos e, há muito tempo, abdicar dos sonhos do direito como instrumento da justiça. Estes não eram, porém, os únicos problemas de Marcelo naquele dia. Como acontece com todos os que se acham em testes no mundo físico, ele convivia com outras pessoas no ambiente do lar. Marisa, a companheira, igualmente se acercara dele por laços antigos, estabelecidos em outras existências e que, agora, tinham que ser colocados à prova, para vencerem os defeitos comuns.
Associada às ambições do marido, Marisa tinha gosto apurado pelas coisas materiais e, dotada de exuberante beleza, usava como arma para conquistar tudo o que queria. Marcelo e Marisa traziam o espírito vibrando na mesma sintonia de interesses, o que possibilitava que o desejo de um correspondesse ao desejo do outro. Quando Marcelo cruzou seu caminho, Marisa se encantou com seus recursos materiais, sua roupa bem talhada, sua fala fluente, seu estilo de vida, antevendo uma vida de facilidades ao lado daquele jovem, tratou de colocar suas armas a serviço de seus planos. Passou a assediá-lo com roupas provocantes, usadas de forma inteligente e astuta para que não parecesse uma mulher vulgar que se oferecia, quando era exatamente isso que fazia. Ao lado do panorama físico desafiador, Marisa sabia que Marcelo logo se veria atraído se ela usasse da técnica que mesclava sensibilidade com desinteresse. Deixaria que o rapaz percebesse sua inteligência durante as conversas sobre as tolices do mundo, falando de filmes, de temas filosóficos, cultivando o gosto pela música, coisas sobre as quais, sabia ela, o jovem não tinha muito domínio. Assim, quando juntos, mostraria que tinha conhecimentos variados e, para um homem que se tinha em conta de muito inteligente, nada melhor do que estar ao lado de uma mulher que, sem competir frontalmente com ele, também possua dotes admiráveis. Por outro lado, em seu plano de conquista, Marisa se faria de difícil, recusaria alguns convites, alegaria compromissos já assumidos antes, para que Marcelo ficasse impaciente e confuso, com receio de perder a tão cobiçada presa. E, no meio disso tudo, estavam as roupas insinuantes, a sua beleza natural, enriquecida pelas produções artificiosas, o cabelo bem ajeitado, as maneiras finas mescladas com as formas simples, tudo bem estudado para o fim desejado. Não há nada mais interessante do que aceitar a condição de caça, sabendo-se, no entanto, que se está na condição de caçador. Fazer-se frágil para conseguir atrair o interesse daquele que parece mais forte a fim de motivá-lo a uma luta onde, certamente, acabará derrotado. Este tem sido o velho procedimento do afeto ao longo dos séculos. O jogo da mentira produzir as frustrações e as dores no coração que busca por um sentimento verdadeiro. Marisa, como o leitor pode observar, também era uma profissional astuta tanto quanto Marcelo, colocando seu talento em uma outra área de atuação, a da conquista de seus objetivos, valendo-se tanto de suas armas pessoais quanto das fraquezas alheias, que sabia manipular com maestria. E o rapaz que lhe representava o objetivo principal carregava o coração desguarnecido, desejando encontrar companhia, ao mesmo tempo em que, dentro das naturais leviandades masculinas, ansiava ter ao seu lado uma exuberante representante do sexo oposto, como a demonstrar a sua capacidade de conquista. Vaidade e carência de um lado, astúcia, ambição de outro, isso bem representava a dupla Marcelo e Marisa. Como falávamos antes, naquele dia o pensamento de Marcelo vinha assoberbado por outras preocupações além daquelas naturais de sua rotina de trabalho. Logo pela manhã, havia tido uma discussão com Marisa que, desde algum tempo, vinha pressionando-o no sentido de conseguir melhor colocação dentro do próprio escritório. Sem participar das atividades profissionais do marido, Marisa não tinha ideia da verdadeira guerra de interesses e ambições que acontecia em sua profissão. No entanto, ambiciosa e desejando ostentar uma condição social ainda melhor, sabia que precisava pressionar o marido para que ele começasse a conquistar mais espaço em sua atividade remunerada. Para isso, desde algum tempo, passou a usar certas estratégias de pressionamento velado, comentando com ele,
como quem não quer nada, as conquistas materiais de certos amigos com quem conviviam, enaltecendo-lhes a capacidade, elogiando-lhes a inteligência com a finalidade de diminuir a autoestima do próprio Marcelo. Imaturo para certas coisas, o marido se via apequenado na admiração da esposa, ante as referências elogiosas dirigidas a outros homens que não ele. Não se tratava de uma questão de ciúmes, já que Marisa tinha o cuidado de não deixar as coisas seguirem por esse caminho. A mulher sabia ser carinhosa ao extremo nos momentos de intimidade do casal, momento em que sabia dominar as atenções do companheiro e manipular à vontade. Na esfera do prazer físico, Marisa sabia usar os mais importantes e convincentes instrumentos de convencimento para aplicar sobre a vontade tíbia de Marcelo. Assim, o marido não se sentia ameaçado no relacionamento pessoal com a esposa, mas o simples fato de ela elogiar as conquistas de outros, em sua mente emocionalmente infantil, sugeria o fato de serem melhores do que ele próprio. Acostumado às constantes competições da vida diária, no trânsito, no escritório, no fórum, Marcelo interpretava tais referências elogiosas aos outros como um demérito próprio, pressionando-se pessoalmente ainda mais para que o seu sucesso atraísse as mesmas referências da mulher desejada. Naturalmente era o mesmo jogo de sempre. Todavia, por mais que se esforçasse em suas atividades e em seus métodos, Marcelo não podia vencer de imediato certas barreiras que somente as oportunidades muito bem exploradas conseguiriam superar. O tempo passava, desse modo, e as coisas não mudavam no escritório. No entanto, no lar, nada lhes faltava, nem dinheiro, nem conforto, nem os favores da sorte. Pelo menos era o que ele próprio pensava. Na cabeça da esposa, entretanto, acostumada às vacuidades da vida, às frivolidades do mundo, à superficialidade das aparências, estava pesando a monotonia, a falta de algo novo, o desejo de aventurar-se em atividades náuticas, a troca de apartamento por um outro maior e mais confortável, o desejo de se destacar mais nos encontros com outras mulheres, tão ou mais doidivanas do que ela própria. Essa diferença na forma de ver as coisas propiciava nota discordante entre eles. Marisa não falava estas coisas abertamente, porque tinha ciência do exagero de seus desejos, ainda que os cultivasse mesmo assim, como forma de se mostrar importante para os que pretendia impressionar. Sabia que, ao exigir isso de maneira explícita, poderia ser interpretado como uma grotesca leviandade, demonstradora de seu caráter exageradamente materialista, e isso a exporia a críticas justas por parte do esposo. Dessa maneira, precisava usar de outros meios. Começou, então, a depositar nos ouvidos do marido elogios às conquistas materiais de seus amigos, demonstrando quanto uma mulher admira um homem pelas coisas que ele possui ou consegue. Marcelo, no entanto, não respondia segundo a velocidade que ela desejava. Assim, havia decidido usar outra técnica. Depois de muito falar sem efeito, Marisa resolvera modificar a rotina da convivência íntima, de sorte que, quando o marido a procurou no leito, ansioso por se fazer sentir másculo e conquistador, a esposa alegou indisposição tola e recusou suas carícias, não correspondendo com a efusividade vulcânica de antes. Era a primeira vez que Marcelo se via atingido em seus valores viris junto daquela que, desde o início do relacionamento físico há alguns anos, se tornara sua sócia nos prazeres mais exagerados, compartilhando-lhe os desejos e as sensações intensas. Em um primeiro momento, estranhou a atitude de Marisa e imaginou que se tratava de alguma enfermidade. Constatou, logo em seguida, que não era problema de saúde, mas sim de cansaço. Marisa estava cansada. Como é que isso é possível? Perguntava-se Marcelo. Esta folgada não faz nada o dia inteiro.
Quando muito vai ao shopping e fazer compras e gastar o meu dinheiro, enquanto estou lutando como um alucinado para satisfazer suas loucuras. E agora, quando a procurei, vem com essa de cansaço, exasperou-se ele. No entanto, o fato era esse. Ele se fazendo todo adocicado, tentando despertar na esposa o desejo e ela se fazendo de indiferente, propositalmente. Marcelo pretendeu forçar a situação, mas Marisa o advertiu de que não iria conseguir nada com ela e que seria melhor que dormisse para que, no dia seguinte, tudo se resolvesse depois de uma noite de descanso. O marido virou-se para o lado e começou a pensar naquele novo cenário. Com seus neurônios acostumados a ver armadilhas, mentiras e meias-verdades em todos os seus casos do escritório, em todos os relacionamentos pessoais com os colegas e em cada jogo de interesses que era obrigado a montar para defender as pretensões de seus clientes, Marcelo logo passou a pesquisar as possíveis causas daquela estranha reação e não lhe foi difícil ajuntar ao fato as palavras de admiração que Marisa vinha lhe lançando aos ouvidos quando falavam sobre este ou aquele de seus amigos de profissão. Afogueado em seus pensamentos indisciplinados, quase não dormiu a noite inteira, ficando ainda mais irritado ao escutar a respiração profunda da esposa ao seu lado, indicando que dormia tranquilamente. Levantou-se rapidamente, antes que o despertador soasse naquela manhã e, depois de tentar apagar os piores presságios do pensamento, tomou um rápido café, dirigiu-se à garagem de seu apartamento e tomou o rumo do estacionamento próximo à estação do metrô, onde seu dia iria começar. Dessa forma, Marcelo não percebia o balanço do vagão, embalado pelos pensamentos mais conturbados e se sentindo desprezado no afeto físico daquela que, até então, havia sido a amante perfeita, compartilhando das mesmas aventuras e prazeres. A pressão em seus pensamentos havia aumentado e, assim, Marcelo teria um dia um pouco mais difícil do que os anteriores. 2. Os cenários, os planos e os desejos. Desde essa data, o relacionamento do casal se viu estremecido pela conduta mais fria e indiferente da esposa que, dessa maneira, desejava induzir o companheiro a adotar uma forma mais agressiva de ser diante das tarefas profissionais. Nas discussões que se seguiram, sempre com o mesmo cenário, Marcelo tentando a aproximação íntima e Marisa demonstrando seu desinteresse, a mulher sabia fustigar a vaidade masculina, sobretudo, ao insinuar que, talvez, o esposo não fosse tão competente profissionalmente, como alardeava. Logo ficou bastante claro ao marido que havia uma frontal oposição de opiniões e que, se desejasse obter os carinhos da mulher desejada, deveria demonstrar sua astúcia na capacidade de galgar postos na estrutura administrativa. Ao mesmo tempo, encontrava-se numa posição difícil porque não havia muitos caminhos lícitos pelos quais se poderia conseguir tal melhora de condições. A disputa interna pelas melhores contas e melhores clientes impunha a todos o dever de não escorregar, de não perder qualquer oportunidade, de jamais deslizar no atendimento dos prazos legais, observando-se o rigor dos procedimentos. Todos os dias, Marcelo buscava o escritório na rotina do trabalho, fustigado pela insatisfação afetiva, pela depreciação velada da esposa, pelo orgulho ferido e pela necessidade de reverter todo este quadro para que pudesse retomar, nas atenções da mulher, o mesmo respeito e consideração de antes. Em momento algum lhe passou pela ideia a noção de que, para conseguir essa admiração, ele se veria obrigado a fraudar de alguma maneira. A questão ética era pouco considerada por todos os que lá trabalhavam, acostumados a falar muito dela nos seus escritos, a avaliarem sua existência nas condutas formais junto às autoridades, mas de não viverem seus ditames nas horas comuns do dia.
Assim, entre os homens e as mulheres que conviviam no ambiente do escritório, as guerras ocultas ou declaradas eram um capítulo à parte, na experiência da convivência entre profissionais do direito que ali se empenhavam em defender uma versão da verdade e não a verdade plena. Com o passar dos dias, então, o advogado ambicioso se dispunha a estabelecer uma estratégia de forma a tirar vantagens dos eventos fortuitos e das relações de trabalho que se estabeleciam no ambiente laboral. O escritório era de propriedade de dois velhos causídicos, Dr. Alberto e Dr. Ramos, cada qual liderando um grupo de profissionais que, segundo seus próprios critérios de escolha, foram definidos para servirem de equipe jurídica a serviço de seu líder. Dessa maneira, dois grupos se antepunham, nas disputas pela produção de resultados estampado no número de vitórias conquistadas, casos resolvidos e honorários embolsados. E apesar de todos estarem envolvidos nas tarefas gerais e, eventualmente, ajudarem-se na troca de favores, havia sempre uma disputa sutil entre os dois grupos, disputa esta que era igualmente estimulada pelos dois principais líderes, que a encaravam como salutar competição a favorecer os objetivos almejados. Não é preciso dizer que quase todos os profissionais que ali se apinhavam, ao redor das duas águias, se candidatavam a se tornarem águias também, conquistando as atenções e favores do seu líder, a admiração de alguns e a inveja de todos os outros. Dr. Leandro era o que mais se mantinha próximo de Dr. Alberto, enquanto que, pelos lados do Dr. Ramos, Doutora Clotilde era aquela que correspondia à pessoa de sua confiança. Depois de ambos, vinham os demais, que se mediam e se consideravam pelo número de anos de trabalho naquele escritório, sendo os mais velhos os que tinham certa ascendência sobre os mais novos. Essa regra só era quebrada quando algum mais novato conseguia uma conquista retumbante, seja nas disputas legais, seja no valor dos honorários, o que catapultava sua qualificação aos olhos dos líderes principais, enquanto que criava nos que estavam imediatamente abaixo o justo temor de perderem a posição para algum sortudo ou oportunista. Marcelo não era o mais velho nem o mais novo de seu grupo. Permanecerá na equipe de Alberto, a quem se ligara desde a chegada, trazido pela indicação de antigo proprietário, Dr. Josué, que se retirava da sociedade advocatícia por motivo de saúde. Desde então, foi acolhido por Alberto e passou a fazer parte de sua equipe, que além dele e de Leandro, era composta por mais 3 advogados. A equipe de Ramos era menor que a de Alberto. Além de Clotilde, havia mais um advogado inexperiente, recém-formado, que, dessa forma, compunham um quadro de 2 auxiliares. Além dos advogados havia as secretárias que organizavam as agendas dos 2 grupos e tinham atividades diversificadas na estrutura administrativa. Outras jovens atendiam aos telefones, enquanto que alguns funcionários menos qualificados se encarregavam da limpeza, da cozinha, da higiene em geral para que aquele local impressionasse pela ordem e perfeito sincronismo. Gente rica gosta de ser tratada como rei, mesmo que acabe entregando todo o seu tesouro na hora de pagar a conta, costumava falar Alberto, nas reuniões de trabalho do escritório que aconteciam, periodicamente, com todos os integrantes, onde eram apresentados problemas e discutidas questões delicadas a portas fechadas. É verdade, gente, completava Ramos. Quanto mais impressionados ficam com a estrutura física, mais seguros se sentem quanto à defesa de seus direitos e, por isso, mais inclinados a nos entregarem seus casos, mesmo que isso lhes custe mais despesas. Todos somos assim. Se vemos uma coisa barata aí, ao seu lado, uma mercadoria similar que seja mais cara,
Se temos condições, escolhemos a mais cara porque temos a ideia de que a mais barata é de pior qualidade, ainda que sejam iguais. Os outros escutavam e abanavam a cabeça, concordando com as opiniões de seus chefes, não desejando contrariá-los nos conceitos estabelecidos por décadas de atendimento jurídico. Marcelo se mantinha sempre neutro em qualquer discussão que não fosse sobre os casos que dirigia em sua área de atuação, porque sabia que cada palavra que dissesse, demonstrando sua maneira de pensar sobre os demais assuntos, revelaria coisas de si mesmo que não seria adequado dar publicidade, uma vez que ele sabia que revelar-se, intimamente, naquele ambiente, era se tornar mais vulnerável aos ataques dos adversários. E, em sua cabeça, desde que é estagnada em sua vida pessoal, deveria haver alguma forma de se conseguir a modificação de seu nível de avaliação, que correspondia a uma alteração de respeitabilidade, uma ascensão na hierarquia interna e uma modificação na remuneração final. Seus sentimentos se inclinavam na louca intenção de voltar para sua casa como vitorioso e entregar à mulher desejada o troféu material de suas conquistas. Estava disposto a tudo fazer para retomar a antiga condição de companheiro sedutor e dominante do afeto feminino. E nesse processo não havia outra escolha senão a de abrir frente com os recursos que tinha, tendo ficado definido, claramente, que Leandro era o inimigo a se combater, já que as outras colegas do grupo de Alberto não lhe faziam frente. Leandro já estava há muito tempo na condição de cúmplice de Alberto, conhecendo a intimidade dos seus negócios e conquistando a confiança com a participação nas maiores tramóias do escritório, na compra de autoridades, na manipulação de interesses, na ocultação de delitos, na montagem de políticas de pressão para resolver o problema pelos caminhos não jurídicos. Entre estas tarefas estava de manipular a vida privada de certas autoridades que, possuindo compromissos morais com os antigos causídicos do direito, viam-se na contingência de torcer a lei a fim de lhes garantir decisão favorável. Um favor aqui, colocando o filho recém-formado de um juiz para trabalhar como advogado em seu importante escritório, um fato mais ali, com o patrocínio gratuito da separação judicial de outro magistrado, além de indicações de secretárias competentes para que trabalhassem junto a desembargadores, tudo isso havia produzido, ao longo dos anos, uma teia de influências poderosas que Alberto, tanto quanto Leandro, manipulavam conjuntamente para usar como força nas disputas da vaidade, no cenário jurídico da sociedade onde viviam. Advogado bom é aquele que ganha causa, repetiam sempre as duas raposas proprietárias, nos corredores do escritório. O cliente não quer um profissional que saiba as leis e conheça todos os detalhes dos códigos, mas que perca seu processo, ainda que por falta de razão ou por falta do próprio direito. O cliente prefere um profissional medíocre, mas que, usando de meios lícitos ou não, consiga ganhar a causa ou obter a vantagem que ele deseja. Esse é o bom advogado. Essa era a cultura que se plasmava na alma dos profissionais ali envolvidos na sagrada tarefa de buscar a verdade, mas que a haviam transformado na espúria atividade de corromper os fatos e as pessoas para atingir os objetivos almejados. Marcelo havia definido sua estratégia geral: derrubar Leandro e tomar-lhe o lugar. Para isso precisaria conseguir apoio, já que Leandro se havia cercado de uma linha de defesa que envolvia a proteção da secretária principal e de outros estagiários que estavam sempre ao seu lado, aprendendo a trabalhar nos processos, sem vínculo de emprego com o próprio escritório. E dentro de sua nova aventura, estimulado pelo desafio proposto pelo comportamento da esposa, que despertava em sua alma vaidosa e imatura o desejo de demonstrar seu poder e sua capacidade, Marcelo sentiu a necessidade de informações, de conhecimentos, de detalhes sobre tudo, porque naquele universo pequeno,
Informação era um bem muito precioso. Com tal ideia na cabeça, delineou aproximar-se das outras advogadas com quem convivia diariamente, de maneira a conquistar-lhes a simpatia e, de uma forma imperceptível, criar um subgrupo dentro do grupo que Alberto liderava com o apoio de Leandro. Se Marcelo se tornasse um líder das outras três que compunham com ele a força de trabalho com que Alberto contava, seria mais fácil conseguir o apoio para fraudar as coisas e abater Leandro que, por sua condição de superioridade, não fazia questão de ser muito simpático com os demais, preferindo a proximidade com Alberto. Letícia, Camila e Silvia seriam seu primeiro alvo, a fim de que, uma vez conquistado o apoio delas, unidas ao seu redor, tivesse apoio e peso para ampliar a luta e retirar Leandro do seu posto. Naturalmente que não seria fácil nem rápido obter tudo isso. Entre eles jamais houvera uma aproximação que se pudesse qualificar de confiança. Mas não era do que um superficial relacionamento profissional onde uns ajudavam os outros quando era conveniente, mas jamais se deixavam comprometer ou aprofundavam os envolvimentos. Por isso, Marcelo precisaria adotar estratégias adequadas para iniciar um processo de aproximação, sem levantar suspeitas. Enquanto isso iria levando as coisas com Marisa, a esposa, de forma a tentar convencê-la de que estava ganhando terreno e conquistando espaço no escritório. Em suas ideias mirabolantes, arquitetava o plano de dormir fora de casa algumas vezes, alegando ter sido convocado para viajar para atender clientes distantes, desejando demonstrar com isso que estava ganhando a confiança dos patrões. Sua cabeça funcionava a todo vapor, como se uma força desconhecida alimentasse a caldeira fumegante com mais e mais lenha, fazendo tudo encaixar-se de forma lógica, serena e perfeita, no sentido da conquista de seus objetivos. As ideias iam sendo sucedidas por novas inspirações e, entusiasmado por tal perspectiva, Marcelo chegava em casa a cada noite e se mantinha no escritório de seu apartamento, dedicando-se à montagem e ao aperfeiçoamento de suas armadilhas. Marisa iria notar a modificação de sua rotina e, certamente, tornaria as coisas mais fáceis para ele. Entretanto, ainda que no princípio a vaidade e o orgulho feridos tivessem sido os primeiros estimuladores de sua vontade, desde o momento em que se debruçou sobre o fatídico plano, passou a alimentar-se com o próprio prazer de crescimento e conquista pessoal. Já não era tanto por Marisa, cuja postura interesseira houvera disparado o processo. Agora já era por ele mesmo, convencido realmente de que sua capacidade estava a merecer uma melhor consideração dos proprietários do escritório e que Leandro já havia se acomodado ao posto, sem apresentar méritos para nele permanecer indefinidamente. Sem qualquer cuidado mental, Marcelo se deixava arrastar pelos sonhos de realce, defeitos de caráter que ele possuía e que Marisa, bem o conhecendo, usava quando lhe parecia adequado para obter o que desejava, controlando as atitudes do marido. Agora, o jovem causídico estava acreditando que, realmente, ele merecia mais do que tinha, e sua inteligência, como se estivesse preparando uma estratégia de defesa de um cliente, se deliciava com o próprio brilhantismo, traçando os passos delicados e as rotas mais seguras, não apenas para derrubar Leandro, mas para que isso parecesse uma queda natural, sem qualquer provocação externa, sem que ele aparecesse como o responsável. Daí, com o apoio da liderança que conquistara junto às três jovens advogadas, seria fácil ser escolhido para substituir aquele que se desgraçara junto ao advogado principal. Até tarde da noite, Marcelo se mantinha isolado, meditando, avaliando as vantagens, os prós e os contras, a estratégia de abordagem, as táticas mais sutis para que tudo acontecesse de forma natural. De tudo isso Marisa não fazia ideia. Apenas percebia as mudanças de comportamento do esposo,
atribuindo isso à sua tática, o que a levava a dar razão a si mesma, no conceito de que o marido precisava ser empurrado para que saísse do marasmo e continuasse lutando pela conquista de novas posições. A vida é essa disputa constante. Quem não quer lutar será devorado pelos outros. E se as coisas são assim, melhor ser quem devora do que servir de comida para os tubarões. Tais pensamentos eram comuns aos dois e igualmente distantes dos princípios éticos que deveriam servir de base para uma vida saudável. Como se vê, Marisa e Marcelo se dedicavam a uma vida material, uma vida sem sentido mais profundo, na qual os conceitos e valores morais só serviam para julgar os outros, mas nunca para estabelecer padrões de comportamento para si mesmos. A vida, segundo pensavam, valia pelas facilidades e confortos que pudessem desfrutar, pelas viagens que fizessem, pela qualidade do automóvel que tivessem na garagem, pelo estilo de vida que ostentassem. Daí tiravam toda a sensação de felicidade, mesclada pelo saciar de suas ambições e do orgulho de si mesmos, nas disputas com os demais onde, tanto quanto no fórum, tinham para si o conceito claro de que o vencedor era aquele que exibisse as riquezas que possuía enquanto o perdedor era aquele que se via impossibilitado de responder às exigências sociais, naquilo que era visto como sinal de riqueza e importância. Se para os clientes, bom advogado era quem ganhava o processo, não importando por que caminhos, para as pessoas em geral, bom advogado era aquele que tinha um carro novo, uma casa vistosa, boas roupas e boa figura por onde andava. E tanto para Marisa quanto para Marcelo, boa vida era aquela que propiciasse a superioridade em relação aos outros amigos, desfrutes e abuso das sensações físicas, status social, aparência requintada, pouco importando se isso viria a produzir a inveja nos demais, coisa que eles consideravam reação indicadora de pobreza e incompetência. Ainda que ambos fossem movidos pela inveja, nas competições com os outros que viviam de maneira inconsciente, consideravam a inveja de que poderiam ser vítimas como a expressão da mediocridade dos invejosos que, ao invés de trabalharem e terem competência para conquistar as mesmas coisas, outra coisa não faziam do que olhar com olhos gordos as vitórias por eles obtidas na arena do mundo. Deus era apenas uma questão de crença e conveniência, uma parte das rotinas da vida e, sem sombra de dúvida, mais uma oportunidade para a exibição de suas condições materiais, já que a expressão de sua fé vinha revestida de roupas extravagantes, suntuosas, chamativas, nos templos a que se viam convocados por força das conveniências sociais. No entanto, a realidade espiritual não possui qualquer importância no universo de suas preocupações, relegada a tal questão a episódicos momentos para os quais eram convocados pela inclemência da morte, nas ocasiões em que precisavam acompanhar o sepultamento de algum conhecido, coisa que faziam com profundo constrangimento e quase contrariedade, furtando-se de tais compromisso com a inexorabilidade sempre que fosse possível. Em seus espíritos imaturos, a noção da transitoriedade era incômoda porque conspirava contra todos os seus objetivos imediatos, torpedeando seus desejos. Como é que alguém, que deseja comprar um iate porque já não tem mais o que usar para divertir-se, pode encarar um fenômeno que lhe traz à mente a inutilidade de tudo, a finitude de todos os caprichos e sonhos? Se o desejo é mais intenso, tudo que venha a combatê-lo com os argumentos da verdade é mal visto por aqueles que se permitem a ilusão das leviandades e os sonhos trisloucados. Como falar a uma mulher abastada que é uma insanidade adquirir mais uma bolsa cujo valor poderia sustentar uma família de 5 pessoas por 2 meses? Como falar a um jovem que possui recursos abundantes que o que ele gasta com um carro seria suficiente para se adquirir uma casinha para a moradia de um grupo de pessoas que não tem onde viver?
como dizer a um homem que o valor que gasta em festas, bebidas e excessos poderia salvar a vida de muitas pessoas que precisam de remédios simples, mas que não têm recursos para comprá-los, enquanto ele próprio está gastando para se matar na ilusão do prazer. Tudo isso é notícia que vem na contramão dos interesses e, assim, não são passíveis de serem escutadas. Por esse motivo, com sabedoria, Jesus afirmava ao seu tempo: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mt. K.19v.24. 3. Os objetivos do mundo espiritual inferior. E aí, Juvenal, o chefão já tem as instruções? Perguntava, curiosa, uma entidade de horrível aspecto que atendia pelo apelido de Aleijado, apesar de se dar a conhecer pelo nome Gabriel. Cala a boca, Aleijado, você não está vendo que o chefão está ocupado, recebendo as últimas determinações do presidente? Mas é que esse negócio de ficar esperando não é comigo não. Estou a fim de aprender. Eu bem sei que você, com a sua curiosidade, vai acabar enjaulado pelo chefe para não prejudicar o andamento do plano. Com a sua falta de juízo, quase colocou tudo a perder quando fez o idiota do Marcelo resolver andar a 180 por hora naquela avenida movimentada. Eu não fiz nada. O cara era maluco mesmo. Era mais de 1 da madruga, cara. E o movimento já tinha acabado. Correu porque queria. Pensava que não tinha ninguém na rua. Mas tem sempre algum outro idiota que pensa a mesma coisa aí. Se não fosse o acerto de última hora, as coisas teriam acabado por ali, justamente agora que nossos projetos estão dando certo. E enquanto Juvenal lhe falava, ameaçador, Gabriel se calava, submisso, resmungando algumas justificativas. O ambiente ao redor dos dois era medonho e insuportável pelas emanações vibratórias degradantes. Estavam as duas entidades aguardando as novas ordens que seriam passadas por um superior hierárquico que comandava a ação obsessiva dirigida contra os encarnados, esperando em uma pequena sala escura, revestida de objetos imóveis de péssimo gosto, como se fossem grotescos adornos do ambiente. Na parede, uma tela representando o inferno de Dante produzia-nos que a fitavam a sensação repulsiva e amedrontadora, como se ela ali estivesse, plasmada em material pastoso à semelhança do betume denso ou do piche, com os contornos das figuras pintados nos tons avermelhado sanguíneo e terra queimado. Do quadro pendurado na parede, as almas mais sensíveis poderiam recolher as emanações inferiores de uma mensagem ameaçadora, como se estivesse a falar, na linguagem das imagens, que não havia melhor destino ao ser espiritual do que aquele que ali se estampava em cores repulsivas. Por alguns instantes, enquanto esperavam, as duas entidades, silenciadas pela expectativa das novas ordens, se deixaram contemplar aquela sinistra representação, como se estivessem na antecâmara que os levaria até as furnas fumegantes. Não lhes faltavam no pensamento as ideias de tais lugares inferiores nem as figuras horripilantes dos demônios e diabos que a tradição religiosa havia engendrado e que, desde muitos séculos, povoavam a mente dos incautos, ameaçadores e exigentes. Assim, mobilizadas tais lembranças pela ação nociva da imagem que divisavam à frente, parecia que essas figuras demoníacas lhes surgiam ante os próprios olhos, como no alerta ameaçador de que seriam consumidos pelas chamas caso se conduzissem de maneira incorreta no cumprimento de ordens superiores. Ao lado deles se postava um guardião da porta de acesso ao gabinete do presidente, um espírito de tamanho avantajado e de feições violentas e frias, cuja função era a de manter os que esperavam intimidados para que não se aventurassem invadindo a sala principal. Em verdade, a pressa de Gabriel, o aleijado,
era porque nem ele mesmo, aparentando aquela péssima forma, conseguiria permanecer ali por muito mais tempo sem passar mal diante desse panorama intimidador e insuportável. Aquilo era apenas uma antecâmara da sala principal onde as audiências eram concedidas pelo chamado presidente que, de uma forma direta, coordenava todos os trabalhos daquele agrupamento. Fora dali, o prédio se estendia para várias outras salas e corredores, nos quais os diversos espíritos da mesma condição de Gabriel e Juvenal ou ainda piores iam e vinham, sempre em alguma tarefa de desajuste ou de perturbação, para a qual buscavam o apoio dos principais líderes. Não tardou muito para que o chefe que estavam esperando saísse dali. Vamos, que temos coisas a explicar e tarefas a realizar. Tão logo fechou a porta atrás de si, Juvenal e Gabriel trataram de se levantar e, sem delongas, saíram acompanhando a entidade que lhes dominava à vontade, como se fossem dois cães adestrados, à espera do comando de seu dono para a ação imediata. Saíram os três e tomaram o rumo já conhecido que os levaria aos gabinetes de trabalho, se assim pudessem ser chamados os lugares onde se reuniam, uma mistura de escritório com cozinha imunda, sem qualquer asseio e iluminação, naquele mesmo ambiente espiritual degradante. E aí, então, meu chefe, vamos ter um trabalho para fazer? Trabalho para fazer? Perguntou Juvenal, pretendendo se fazer mais íntimo. Olhando com desprezo, a entidade a quem ele se dirigira fuzilou-o com dardos visuais, como se chispas alaranjadas lhe saltassem dos olhos e atingissem o olhar da entidade subserviente, fazendo-a recolher-se, intimidada, sem que precisasse proferir nenhuma palavra. Vendo a reação do chefe em relação ao companheiro, Gabriel permaneceu mumificado, sem proferir qualquer som ou movimento para não despertar a mesma ira contra sua pessoa. Decorridos longos minutos, o chefe tomou a palavra e trovejou: vocês dois, seus idiotas, estão cansando a paciência do nosso presidente. Foi com muito custo que consegui salvá-los das punições merecidas, coisa que não vai voltar a acontecer porque não pretendo me humilhar novamente para tentar proteger gente minha que nada faz para proteger a si mesma. Do mesmo modo, estão cansando a minha disposição de aturá-los por causa da incompetência que têm demonstrado na condução de uma perturbaçãozinha tão simples como esta. Para garantir a posição de vocês dois na organização, tive que prometer ao nosso dirigente maior soluções a curto prazo, para que as tarefas não sejam atrasadas, já que tem interesse nos casos em que estamos representando seu desejo pessoal. Enquanto falava assim, os dois espíritos que se vinculavam a ele se encolhiam a um canto, apavorados com as possíveis sanções que lhes seriam atribuídas naquele antro de perversidade e de perturbação. Vendo o resultado de seu discurso, medido especialmente para aquele momento, a fim de que causasse nos dois os efeitos desejados, o chefe continuou dizendo: desde há alguns anos, nosso dirigente está planejando os passos, junto com seus assessores, para que, finalmente, os culpados paguem por seus crimes. A vingança não morreu e, longe do que os caveira vestida pensam, a mão vingadora é a lei que comanda os destinos e se fará sentir sobre aqueles que carregam as culpas guardadas na própria consciência. Cada palavra do chefe tinha a dimensão fluídica de sua imperatividade e o tônus energético de uma intimidação, para que os dois que lhe serviam resguardassem tais informações e redobrassem as atitudes de vigilância e dedicação à causa infeliz, a fim de que tudo saísse como havia sido planejado. Entendendo que ambas as entidades se mostravam atentas e interessadas, apesar do aspecto amedrontado, o chefe continuou: graças à ação diligente da nossa direção, tudo está bem orquestrado para que as coisas terminem de acordo com os desejos pessoais do presidente.
Segundo as nossas antigas ordens, devemos continuar acompanhando as mesmas pessoas que ficaram sob nossa responsabilidade. No entanto, a partir de agora, você, Juvenal, vai passar a atuar sobre a mulher para que ela modifique seu comportamento e, valendo-se das fraquezas tão típicas de qualquer mulher no mundo de hoje, vai sugerir-lhe que não basta o conforto que já possui. Durante a noite, iremos apresentar-lhes certas imagens para que sua cobiça seja estimulada e, como contamos com ampla facilidade de sintonia com ela, produziremos a situação necessária para que as coisas comecem a andar na direção que nosso presidente deseja. Dirigindo-se, agora, a Gabriel, menos experiente que Juvenal nas coisas da perseguição espiritual, o chefe disse: "E quanto a você, aleijado, vai ficar por perto daquele moleque 24 horas por dia. Não vai deixar que nenhum acidente aconteça e vai escutar seus pensamentos para que, depois, você nos conte como estamos indo no desenvolvimento dos planos. Nada de adrenalina novamente. Porque, senão, você vai ver o que é adrenalina na presença de nosso dirigente maior. Entendido?" E fazendo uma cara desanimada, Gabriel respondeu: "O senhor está dizendo, então, que eu vou ficar somente observando o carinha e vendo como é que ele reagir. Depois venho e conto tudo para vocês? É isso?" "Muito bem", falou a entidade que os dominava. "Você até que não é tão burro como sempre me pareceu." Dizendo isso, deu uma palmadinha animada, no que foi seguido pela risada escrachada de Juvenal e pelo sorriso meio nervoso e sem jeito do próprio Gabriel que, naquelas alturas, não poderia dar o menor sinal de irritação diante da ofensa direta, demonstrando o seu orgulho ferido. "Já nessa noite começaremos o processo. Vamos juntos à casa nossa velha conhecida, para prepararmos tudo e, assim que os dois se deitarem para dormir, atuaremos primeiramente junto à mulher para que, depois, possamos colher os frutos junto do marido." Depois de acertadas as condições, marcaram o horário do reencontro na residência onde iriam dar início às atividades mais intensas, conforme os planos recebidos. Foi assim que, naquele dia, os três entraram na residência de Marisa e Marcelo. Todo local onde as pessoas estabelecem sua moradia, querido leitor, é o ambiente que passa a vibrar conforme as vibrações dos que ali se acham reunidos. Por isso, seja para a companhia individual que escolhamos, seja para o teor das emanações íntimas da própria casa, a lei de sintonia atrairá para essas fontes emissoras as entidades que com elas se sintonizem, o que pode produzir a sensação de harmonia e serenidade ou de angústia e desespero. Quando a moradia é guarnecida de bons pensamentos, sentimentos e atos de nobreza de seus ocupantes, a energia positiva estabelece os limites do assédio das sombras que, de uma forma frontal, se sentem impedidas de ali ingressar ou permanecer porque o teor de forças do ambiente as obriga a dali se retirarem, já que muitos espíritos inferiores não suportam as energias de alto padrão de voltagem de bem. Nessas ocasiões, almas amigas, espíritos familiares em equilíbrio permanecem no lar, atuando em favor dos seus moradores tanto quanto recebendo os desencarnados que chegam em tarefa de amparo ou de pesquisa que, certamente, poderão encontrar, naquele ambiente, as condições para desenvolver suas buscas ou energias para se reabastecerem nas lutas que estejam enfrentando. Quando o contrário ocorre, ou seja, quando nós não nos prevenimos, com a adoção de pensamentos luminosos, sentimentos generosos e vibrações elevadas, nosso ambiente não se reveste de tal condição e fica vulnerável a todo tipo de invasão espiritual, não se podendo evitar que entidades de pouca evolução penetrem, já que se tornam convidadas de nossas condutas inferiores e invigilantes. Era exatamente isso que estava acontecendo com Marisa e Marcelo,
Como iremos poder acompanhar daqui para frente? 4. A ação dos espíritos negativos. Naquela mesma noite, quando o casal se posicionou para o repouso físico sem os cuidados da prece, como costuma acontecer com muita gente, assim que os dois se deixaram levar pelas asas do sono, a entidade negativa que se posicionava como a chefe do grupo se apresentou perante a jovem, modificando suas aparências para que assumisse a fisionomia de um dos amigos de Marcelo, justamente aquele que Marisa observava com mais atenção nos encontros sociais nos quais ostentava a melhoria de sua condição de vida. Ao sair do corpo carnal, o perispírito da esposa se apresentava absurdamente diferente das formas do corpo carnal, perdendo a exuberância e ganhando a desarmonia das linhas gerais, o que fez com que ela não estranhasse a entidade que lhe oferecia os braços, fantasiada com a aparência de Glauco, o conhecido dos jantares sociais. Ao se ver requestada por aquele que julgava ser o amigo que tanto a admirava pela beleza física e pelo sucesso profissional, Marisa se deixou envolver pelo sorriso sedutor e amigo, agarrando-se ao braço da entidade que a convidava, sem nenhum constrangimento, para uma excursão pela redondeza. Não havia nenhuma violência, nenhum gesto de imposição. Apenas o sorriso, a postura envolvente, a inclinação de Marisa e a possibilidade de estar ao lado de um rapaz que lhe dominava a admiração de mulher. Atendendo às ordens da entidade principal, Juvenal permaneceu à cabeceira de Marcelo, impondo seus fluidos densos sobre o centro cerebral, de forma a produzir-lhe uma dificuldade de exteriorização, como se tivesse que lutar contra o peso das próprias ideias. Pela ação de Juvenal, problemas do escritório lhe surgiam, aumentados, causas desafiadoras se faziam o centro de suas preocupações e, retirando do arquivo de seus pensamentos diários, as imagens que guarneciam o íntimo de sua consciência eram estimuladas para que compusessem um tipo de sono cujo material não era a da vivência da alma fora do corpo, mas, sim, a das próprias ideias, as próprias cenas acumuladas em seu pensamento que se tornavam vivas, fazendo com que Marcelo tivesse que lutar contra esse conjunto de ideias, sem conseguir ausentar-se da matéria orgânica. Enquanto isso, acompanhando o chefe e a jovem, iludida pela sua invigilância, Gabriel caminhava certa distância, atrás do casal, para que sua bizarra forma não produzisse nenhum abalo na estrutura delicada daquela alma que, apesar de igualmente feia na sua estrutura vibratória, fatalmente se assustaria com visões atordoantes como aquela que o aleijado representaria aos seus olhos. A excursão dirigiu-se a um centro no plano espiritual inferior, no qual um grande aglomerado de entidades viciadas nas diversões duvidosas do mundo se unia para, ao som de uma música primitiva, deleitar-se no extravasamento dos piores impulsos. Algo parecido com algumas manifestações degeneradas da busca de entretenimento tão comuns nos dias de hoje onde, aos ambientes escuros, ruidosos, se unem os excessos do álcool, as intensas aventuras da intimidade descompromissada, as loucas maneiras de se envolver por alguns instantes com desconhecidos para alguns momentos de emoção carnal. De igual sorte, as libações alcoólicas encontravam correspondentes naquele ambiente, com a ingestão de certas substâncias viscosas que eram servidas aos participantes do grotesco encontro. Por não ser muito diferente do ambiente a que se acostumaram Marisa e Marcelo em suas noitadas no mundo, nas diversas baladas que frequentavam, a jovem se deixou levar pelos braços do rapaz, cobiçado secretamente pela sua admiração. A música barulhenta, o ambiente escuro e o envolvimento desequilibrante das vibrações de baixíssimo teor, fizeram Marisa entregar-se às emoções primitivas que faziam parte de sua natureza pouco enobrecida, sem qualquer cogitação na ordem da responsabilidade para com o companheiro escolhido como esposo,
A jovem se permitiu o envolvimento com a figura cuja aparência fazia lembrar Glauco, o jovem amigo do casal. Dos passos desconexos da dança aos estreitamentos da intimidade na escuridão do ambiente, não tardou muito. A emoção euforizava a alma da jovem adormecida no corpo, enquanto que o experiente espírito trevoso sabia manipular os centros de força genésicos da mulher a fim de que a mesma